Ei pessoal, tudo bem? Vocês já conheceram o BYD Dolphin Mini aqui no canal. Agora fiquei com ele alguns dias e vou te contar se vale a pena. Vem comigo! Bem, então vamos lá, né? Agora estamos andando no novo BYD Dolphin Mini. Vou dar uma pequena resumida, né, do que eu achei do carro, né? Eu acho que o design dele é legal, tá? De uma maneira geral ele agrada, tá? Não é a sétima maravilha do mundo, mas ele agrada, né? Tem um design que ele é simpático, tá? Tem umas coisas boas, tá? Como os faróis full LED, as lanternas também, tudo em LED. Isso é legal porque ajuda na segurança, né? Com uma boa iluminação à noite. Inclusive tem a regulagem de altura dos faróis. Isso é muito legal, tá? Dentro, gostei também. O acabamento é muito bom. E nesse modelo que nós estamos testando, ele é todo preto, né? Ele é preto. E o engraçado que dependendo da cor muda o interior, né? E esse preto para mim é o mais discreto, é o que eu mais gosto, né? Porque, por exemplo, você pega tem a versão que é pink, né? Que é meio cor de rosa, o interior também é cor de rosa, quer dizer, é uma coisa muito chinesa, né? E o mais discreto deles, que eu acho, é essa versão preta, do qual o estofamento aqui dentro ele mistura o azul escuro, né, com o preto, que fica legal. O acabamento de uma maneira geral é bom, é claro, o plástico predomina, mas tem uma faixa aqui no painel que é em material em tecido, né, uma espécie de alcântara, um tecido meio esquisito, mas enfim, é revestido, como aqui nas laterais tem os pedaços e os apoios de braço. Tem a multimídia, né, que é giratória, como todos os BYD, né, é uma característica dos BYDs, né, que você pode girar com ela na horizontal ou na vertical, é muito legal. Você tem o comando tanto no volante quanto na própria multimídia para você fazer virar. Tá, isso é bem interessante. O quadro de instrumentos é pequeno, mas ele tem uma boa definição, como a própria multimídia, né? E tem as informações básicas que ajudam bastante. E apesar dele ser pequeno, e como eu disse, né, a resolução é muito boa, então você acaba tendo uma leitura muito boa. Volante e o estofamento, né, e o revestimento do estofamento são em material imitando couro, que é muito bom. Eu gosto muito dos bancos dianteiros, né, que eles têm um apoio lateral bacana, que segura o corpo em curvas, né? Isso faz com que você tenha um controle melhor do carro, principalmente na hora de fazer curvas. Gostei muito do espaço interno, porque apesar dele levar só 4 pessoas, como o Renault Kwid, né, que é o concorrente direto dele, ele tem 2,5 metros de entre-eixos, enquanto que o Kwid só tem 2,42. Isso se traduz em espaço para os passageiros. Compensação, quer dizer, eu acho que essa solução do Mini é melhor, né? Quer dizer, você tem mais espaço para os passageiros. Mas o porta-malas só tem 230 litros de capacidade, enquanto que o do Kwid tem 290. Isso é uma questão de proposta, né? No caso da BYD, eles preferiram privilegiar o espaço interno para os passageiros, enquanto que na Renault preferiram aumentar um pouco mais o porta-malas, né? Ter uma capacidade maior. De qualquer maneira, o espaço interno aqui é bom para 4 pessoas. Tem uma coisa interessante, que atrás os bancos eles são mais juntos, né? Eles ficam mais próximos, o que permite que as pessoas que estão atrás tenham uma visibilidade maior do que está acontecendo na frente. Bom, e coisas que eu gostei muito desse carro, né? Uma é o limpador de para-brisas.
Muita gente pode até reclamar, um limpador só, é economia, coisa e tal, nada disso. Esse limpador do tipo pantográfico, né, tem uma grande vantagem. Primeiro que como o para-brisa é muito grande, se ele tivesse 2 limpadores não daria conta de limpar uma grande área do para-brisa. Com esse tipo de limpador único, mas do tipo pantográfico, ele consegue limpar em torno de 90% do vidro. Ou seja, mais segurança em dias de chuva, né? Outra coisa que eu gostei foi que todas as versões do Mini, elas vêm com wallbox de 7 kW. E é um wallbox fácil de ser instalado. Você pode instalar numa tomada de 220 volts, né, desde que esteja aterrada. O que facilita para você carregar o carro em casa, né? Além disso, ele tem 4 modos de condução, tá? Que é o Eco, o normal, o Sport e o escorregadio. Tá? Aí o Eco, claro, né, para fazer mais economia, todas as reações são mais lentas do carro, a potência é reduzida, ele não passa de 100 por hora, por exemplo. Tá? No normal já fica um pouco melhor, no Sport ele usa a potência toda, tá? E no escorregadio ele fica muito mais, todos os controles começam a ser mais, eles interferem mais, né? Controle de tração, essas coisas, o que permite que você tenha uma direção mais segura nessas condições. Isso é muito legal, tá? Bem, agora vamos falar da mecânica, já que estamos no assunto. Eu falei dos modos de condução, vamos falar da mecânica, né? Tem um motor de 75 cavalos e 13,8 kgfm de torque. Para o carrinho é razoável. Ele usa uma bateria de 38 kWh que permite, por dados do Inmetro, uma autonomia de 280 km. Toda vez que eu carreguei o carro com 100% de bateria, que aparece no painel uma autonomia de 368 km. Enfim, um carro tipicamente urbano, e essa autonomia dentro da cidade é muito boa, né? Quer dizer, é boa, quer dizer, eu acho que serve para você usar no dia a dia sem nenhum problema. Ainda mais podendo carregar em casa, então fica mais tranquilo ainda, né? O carregamento, né, pode ser feito numa... Eu fiz uma experiência, carreguei o carro em casa, ele estava com 46% de bateria e numa tomada 220 ele acabou levando 9 horas para carregar 100%. Não é maravilhoso, mas enfim, você chegando em casa à noite, colocando na tomada, de manhã você está com o carro carregado. Se você precisar, se você tiver um ponto de alta capacidade, né, de recarga ultra rápida, ele consegue recarregar de 30% a 80% em 30 minutos, que é bem legal. Falando nisso, né, o câmbio dele, como todo elétrico não tem câmbio, tá, ele tem uma transmissão com uma marcha para frente e uma marcha para trás, né, o neutro, tá? E o parque é muito bacana porque o comando fica aqui no painel, é um botãozinho que você vira ele para cima ou para baixo. Para cima é ré, para baixo é drive, para frente, né? E o parque você aperta do lado tem um botãozinho que você aperta e já entra em parque e trava. Isso é muito prático. E o desempenho dele é bom, levando em conta a potência do motor, é razoável, né? Vamos dizer assim, não é maravilhoso, mas é razoável. Ele vai bem de 0 a 50 por hora, tá? Que ele faz isso em 4,9 segundos, tá? Para chegar aos 100, ele leva 14,9 segundos, o que é um bocado, né? Não é dos melhores. E a velocidade máxima ela é limitada a 130 km por hora. E como já falei, né, quando você está no Eco, ele não passa de 100, que é para não esgotar a bateria rápido.
O engraçado disso tudo é que se você for pegar o Kwid, que é o concorrente direto dele, o Kwid tem uma potência menor e um torque menor, né? O Kwid tem 65 cavalos de potência e 11,5 kgfm de torque. E ele tem um desempenho melhor. É engraçado isso. Mas qual é a razão? A razão disso é o chamado peso-potência, né? A relação peso-potência. O Mini pesa 1.239 quilos, enquanto que o Kwid pesa 977. Ou seja, são 262 quilos a menos. E isso faz com que o Kwid tenha uma aceleração de 0 a 50 um pouco melhor, né? Faz isso em 4,1 segundos. E chega, que é quase um segundo melhor, né? E ao 100 ele faz em 14,6. E também chega aos 130 por hora. Okay? Mas essa diferença de peso, né, faz com que ele seja um pouquinho mais rápido, um pouco mais ágil na cidade. E na estrada? Na estrada, sabe, ele chega a 130 por hora, mas enfim, dá para ir. Né? Você consegue andar na estrada, manter velocidades até 100, 110 por hora numa boa. Claro que aí é preciso tomar cuidado porque a autonomia diminui bastante, né? Como todo carro elétrico. Okay? E com essa autonomia você consegue fazer algumas viagens curtas, tá? Não dá para você pensar em viagens longas. Ou até dá, a partir do momento que você faça um levantamento dos aplicativos e veja se tem pontos de recarga no seu caminho. Lembrando que não é uma grande autonomia, tá? Preciso entender que esse carro basicamente é urbano, tá? A proposta dele é mais de cidade. E claro, pequenas viagens, né? Viagens de lugares até 100 km, né? Que dá para você ir e voltar numa boa, tá? 100, 120 km. Dá para você fazer uma viagem numa boa para ir e voltar. Bom, e agora uma coisa importante é o consumo do carro. Esse me surpreendeu. Ele consegue fazer, no nosso circuito cidade-estrada, né, que é o padrão, ele fez uma média de 0,097 kWh por quilômetro. Por enquanto é o que gasta menos de todos os carros elétricos que nós testamos até agora. Né? Era o Dolphin EV, que fez 0,108 kWh por quilômetro. Agora o Mini derrubou o irmão mais velho, o Dolphin EV. E é melhor também do que o Kwid elétrico, né? O Kwid E-Tech, que no mesmo circuito, né, ele fez 0,125 kWh por quilômetro. Bom, levando em consideração o custo do quilowatt-hora aqui em Belo Horizonte, que é de 0,961 centavos, o Dolphin Mini gasta 0,093 centavos por quilômetro. Ou seja, você vê que é bem econômico. Isso é muito legal. Isso também se você recarregar em casa, né? Porque ainda tem vários pontos que você recarrega de graça, mas também já tem os lugares onde você paga para poder recarregar a bateria, né? E isso vai acontecer logo, não vai ter mais pontos de recarga de graça, né? Por enquanto ainda tem, mas vamos ver até quando, né? Então não espere. Mas agora vamos falar outra coisa que eu esqueci de dizer, que eu gosto muito, é que todos os BYDs, inclusive este Mini, que é o mais barato deles todos, né? Todos vêm com freio a disco nas 4 rodas. Isso é muito legal, né? Poxa vida, é bacana porque é um quesito de segurança, né? Falando em segurança, ele já vem com 6 airbags. Claro, tem controle de tração, estabilidade e 6 airbags. E nada mais.
Isso, aliás, também o Kwid E-Tech também tem 6 airbags, né, e os mesmos controles. E uma das coisas que eu não gostei foi o fato dele não ter limpador de para-brisa traseiro. Isso é muito ruim, porque influi diretamente na segurança. Peguei um trecho de estrada, para ir para casa tem que pegar um trecho de estrada, chovendo, e claro, como é um hatch, o que acontece? Aquela turbulência, ela levanta toda a sujeira e que gruda no vidro traseiro, né? No para-brisa traseiro, no vidro traseiro. E a visibilidade acaba ficando ruim, né? Então, não dá para entender como um carro desse valor, né? Custa R$ 115.800, você não tem um limpador de para-brisa traseiro. Isso é coisa que qualquer carrinho popular hoje tem, né? Sabe? Não deveria faltar isso. Isso é uma das coisas ruins. Outra é o ar-condicionado. O ar-condicionado, você tem 2 botões aqui no painel. Maravilha. Só que esses botões, um serve para ligar e desligar o ar-condicionado. O outro, aliás, um serve para você ligar e desligar o ventilador. O outro serve para ligar ou desligar o ar-condicionado. Se você tem que regular a temperatura ou a velocidade, porque ele não é automático, né, tem que entrar na central multimídia. O que é complicado, né? Porque se você está dirigindo, e além do que, como a central multimídia não é muito intuitiva, se você está, por exemplo, numa tela como o Waze, você tem que sair da tela e ir para os aplicativos, clicar o da BYD, né, o aplicativo app da BYD, aí aparece na multimídia, e aí você tem que ficar tentando regular a velocidade e a temperatura. Com o carro andando, isso é muito complicado, além de ser perigoso. Aliás, outra coisa que tem que usar a multimídia para isso é o nível de regeneração. É bacana, né? Eu falei, ele tem 4 modos e tem também 2 níveis de regeneração. Tem o normal regeneração, né? Que é quando você tira o pé do acelerador e aí o motor elétrico passa a ser um gerador, tá? Alimentando a bateria, né? Carregando a bateria, ou quando você freia também a energia é transformada em eletricidade e carrega a bateria. Você tem 2 modos. Você tem o normal e o alto. Só que para isso, você também tem que entrar na multimídia. Poxa, são comandos que deveriam ter botões físicos, né? De ser uma maneira muito mais fácil de você acessar. Essa história de ficar tendo que acessar a multimídia para ter acesso a alguns comandos do carro, isso é muito ruim. Porque, sabe, acaba distraindo. Você está dirigindo, você acaba tendo que olhar para a multimídia. Enfim, em termos de segurança não é muito legal. Outra mancada é que o carro não tem step. Só tem um kit de reparo. Caramba. Gente, eu acho que a BYD devia entender que quando manda os carros para cá, com essas nossas maravilhosas ruas e estradas, né, que cortar um pneu é a coisa mais fácil. Tudo bem, a BYD diz que tem pneu na concessionária, já tem pneu similar para trocar. Mas, poxa, se você está na estrada, corta um pneu, o que você faz? Se você tivesse o step, você colocaria, dá para chegar num borracheiro, dá para chegar numa concessionária, dá para chegar numa loja de pneus, não é? Para você tentar resolver o problema. Desse jeito, não, você vai ter que chamar o reboque. Pô, não custa nada botar um step lá dentro, né? Nem que seja aquele step temporário. É o mínimo que se espera. Agora, para mim, tem uma coisa que é um desastre. É essa suspensão. Gente, vocês não acreditam. A suspensão, ela é tipo McPherson na frente, tá? Independente na frente, tipo McPherson, e atrás é de eixo de torção. Tá? Até aí tudo bem, convencional. Só que tem uma coisa muito engraçada.
A suspensão traseira não foi apresentada para a suspensão dianteira. Ou seja, cada uma faz o que bem entende. É impressionante. Tá? Suspensão dianteira até que é um pouco firme. Tá? É bem legal. Agora a suspensão traseira é muito mole. E aí você andando, o carro fica balançando. Né? Ele balança desse jeito. Sabe? A traseira começa a pular, o que é muito desagradável. Né? Um negócio assim que, sabe, enjoa até, chega até a enjoar. Mas o pior disso é que a suspensão, ela tem um curso muito curto, tanto na frente quanto atrás. E toda vez que você pega um buraco ou uma lombada grande, ele bate no fim do curso, tanto na frente quanto atrás. Isso piora se você carrega o carro, né? Porque o curso é curto. E esse curso curto, como os amortecedores também não têm o stop hidráulico, quando tem a queda de roda, né? Ou seja, quando a suspensão distende, né? Quando a roda desce toda, tá? Ela também bate no fim do curso e dá um baque, tanto na frente quanto atrás, que é uma coisa que incomoda, né? Quer dizer, um barulho que, sabe, é chato. Além disso, toda vez que você pega um buraco um pouco maior, dá uma pancada, que você jura que quebrou alguma coisa. Tá? Não dá para entender. E quando a gente for falar em estabilidade, com essa traseira balançando, a hora que você faz curva, né, se você tem uma pequena irregularidade, a suspensão dianteira, você vê que a frente do carro fica no chão, sabe? Porque ela obedece, o carro obedece bem, sabe? Ele tem uma precisão de curva, a entrada de curva é legal, você consegue contornar, só que se tiver uma irregularidade, a suspensão traseira balança, né? Ué, tá vendo? Ó, a gente passa num buraco, ela já dá aquela balançada, né? Suspensão traseira balança e pumba, joga a traseira, sabe? Inesperadamente. Sabe? É um negócio que é muito ruim, em termos de estabilidade é muito ruim, sabe? Fora esses barulhos, que dá a impressão que o carro vai quebrar, né? Coisa que eu, sabe, não senti no Dolphin EV, nos outros carros. Enfim, o que dá para entender é que na pressa de trazer esse carro, a BYD esqueceu de pedir para a engenharia para adequar essa suspensão às condições brasileiras. Tá? Eu acho que a engenharia deles tem competência para fazer isso, né? O que me dá a impressão é que eles pegaram esse carro, vamos exportar lá para o Brasil e pronto, vai do jeito que está. É a suspensão típica para o mercado chinês. Lá o pessoal gosta muito de carro macio, né? Eles não estão muito preocupados com estabilidade ou outra coisa qualquer da suspensão. Eles querem carro macio, e esse aqui acaba sendo macio demais na suspensão traseira, né? Principalmente para quem está sentado atrás, vai dessa base, né? Vai balançando. Para mim, o grande pecado desse carro é essa suspensão. Eu espero que a BYD dê um jeito nela logo. Eu acho que não é tão difícil, né, fazer com que ela adequar essa suspensão do carro às condições brasileiras. É o mínimo que se espera que faça. Bom, agora aquele velho recado. Se você não é inscrito, se inscreve e não deixa de acionar o sininho para receber todos os avisos de vídeos novos. E seja bem-vindo à família Camanzi, tá? E não deixa de dar aquele like no vídeo e compartilhar com todo mundo, tá legal? Então, pessoal, respondendo a pergunta que eu fiz no começo, vale a pena? De uma maneira geral, eu diria que sim, mas eu não compraria por causa dessa suspensão. Eu iria de Renault Kwid E-Tech, que apesar de ser menor dentro, tem uma suspensão mais adequada às nossas ruas. É quase tão econômico quanto o Mini e custa menos. Um abraço e até a próxima. É quase tão econômico quanto o Mini. Que apesar de ser um pouco menor dentro, não é pouco, ser menor, né? Menor. É quase tão econômico quanto o Mini. Que apesar de ser menor dentro, está tão... Iria de Renault Kwid
O que que houve? Esqueci. E o cabelo voou.